Muito bem. Nossa gravação. Redução ao primeiro quadrante. Então, a gente viu sobre o ciclo trigonométrico, ou o ciclo trigonométrico, como queira, como ele se comporta com seno, cosseno e tangente. E o que é essa redução ao primeiro quadrante? Muitas vezes, nós vamos ter a relação de ângulos com os ângulos notáveis que a gente já conhece. E a gente precisa relacionar esses ângulos com ângulos que nós já conhecemos. E essa redução, ela gera uma formulinha que vocês vão ver aqui embaixo, ó, seno e cosseno. E, obviamente, a gente consegue sair com tangente aqui também, tá? Mas a gente vai ver lá no ciclo e observar aqui na redução, tá bom? Então, aqui ele traz o exemplo do 120, tá? Mas eu vou mostrar no ciclo de uma maneira total. Então, aqui, segundo quadrante, vamos lá para o ciclo. Então, o ciclo, ele é dividido em 4 quadrantes, né? Então, a gente tem aqui o primeiro quadrante. Deixa eu trocar a cor aqui. Aqui a gente tem o primeiro quadrante. Primeiro quadrante, segundo aqui. Terceiro. E quarto. Bom, o primeiro, ele vai de 0... Então, vamos colocar assim, eu vou até colocar ele aqui, o primeiro quadrante. Ele vai de 0 a 90. Tá? Eu vou falar em graus para facilitar para vocês, mas 0 π radiano e π sobre 2 radiano, tá? Não vou ficar escrevendo. O segundo quadrante, ele vai de 90 até 180. Terceiro quadrante, 180 a 270. E quarto quadrante, 270 a 360. Esses são os intervalos dos quadrantes. Então, o que acontece? Quando eu pego 30 graus aqui, ele tem um valor para seno e um para cosseno. Então, seno vale meio e cosseno vale raiz de 3 sobre 2. Então, deixa eu só fazer uma coisinha aqui para facilitar. Fica com... Eu vou pegar uma outra. Ele vai ser a diagonal desse retângulo, tá? Só para vocês visualizarem, 30 graus está aqui. Só para a gente ver que ele tem essa altura que é meio e esse comprimento aqui, que é a raiz de 3 sobre 2, que é o mesmo daqui, ok? Só para a gente visualizar isso. Essa mesma figura vai poder ser representada nos demais quadrantes. Como? Olha, se eu pegar da origem e vir para 150, ele tem a mesma forma. Esse ângulo, vou colocar aqui, de 150, ele tem a mesma inclinação em relação ao eixo dos cossenos, né? A minha abscissa aqui, ele também tem 30 graus, eles são iguais, porque ele divide o mesmo retângulo, a altura é a mesma e o comprimento é o mesmo.
E o 150 está no segundo quadrante. É isso que ele quer dizer lá de redução ao primeiro quadrante. Aqui, ó. Quando eu estou com um arco, né, quer dizer, meu ângulo está no segundo quadrante, ele vai se relacionar direto com o ângulo que está no primeiro quadrante, né? E se a gente observar, quando eu vou para o terceiro quadrante, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou ter um ângulo aqui no terceiro quadrante que vai se relacionar com o ângulo que está lá no primeiro quadrante. Eles têm a mesma abertura, que é a mesma inclinação em relação à origem, não, desculpa, ao eixo X, que é o eixo dos cossenos, a minha abscissa, né? E quando eu estiver lá no quarto quadrante, a mesma coisa, a mesma abertura que eu tenho aqui é a abertura que eu tenho aqui embaixo, né? Então, eu tenho um arco de valor diferente, mas com os mesmos valores de seno e cosseno. E eu vou mostrar mais lá do que aqui, tá bom? Eu vou abrir lá no ciclo para vocês. Olha só, eu vou aproveitar aqui de novo, vou a partir da origem e fazer um retângulo. Quem são os ângulos correspondentes a 30 graus? Olha só quem são. 150, o 210 também, ele está no terceiro quadrante, ó, vou colocar aqui. Ele tem também uma abertura, então, 180 para segundo quadrante, desconta o ângulo. Então, 180 menos 150 é 30, que é o ângulo notável de referência para a gente. 210, então 180 para 210 também é 30. Então, o mesmo ângulo de 30 graus. E eu posso fazer a mesma coisa aqui no quarto quadrante. Então, quem é o meu ângulo no quarto quadrante para reduzir ao primeiro? 330 graus. Então, 150 no segundo quadrante, 210 no terceiro quadrante e 330 no quarto quadrante, eles têm a mesma referência de medida de 30 graus. Seno, eles têm a mesma medida, que é meio, e comprimento, raiz de 3 sobre 2. Qual o único detalhe? São os sinais. E esse é um cuidado que vocês têm que ter. Então, o ângulo 30, 150, 210 e 330, vamos relembrar aqui na nossa tabela, o 30 graus está aqui. Então, 30 graus, vou colocar aqui para vocês. Quem mais está aqui? O 150. O 210. E o 330. Todos, 330. Todos eles têm raiz, perdão, meio para seno, raiz de 3 sobre 2 para cosseno e raiz de 3 sobre 3 para tangente. Qual é a diferença entre eles? O sinal. Aqui, no primeiro quadrante, eles são positivos. Eu tenho aqui como positivo, né? Então, aqui é o meu positivo. Deixa eu só escrever positivo com uma outra cor. Então, aqui, de novo. Então, aqui está o meu positivo. Do lado de cá, o meu negativo, né? Lembra, plano cartesiano, né? As duas retas, elas vão dividir o plano em duas partes. A origem, o que está à direita, positivo, o que está à esquerda, negativo. Aqui também seria a mesma coisa, só que a gente chama para cima positivo, para baixo negativo. Então, a gente só vai tomar esses cuidados, tá? Em relação aos sinais. Então, vamos lá. Aqui o 30 tem positivo em cosseno e positivo em seno. Quando a gente vem para o segundo quadrante, a gente tem positivo em seno, negativo em cosseno. Quando a gente vem para o terceiro quadrante, negativo em seno, negativo em cosseno.
tá? Negativo nos dois. Quando a gente vir para o quarto, a gente tem positivo em cosseno, negativo em seno, ou negativo em seno e positivo em cosseno. Então, a relação de sinais é muito importante. Então, os valores de 150, 210 e 330 são o mesmo de 30, só que com sinais referentes à posição que eles estão no quadrante, né? O 150, ele tem um seno positivo com um cosseno negativo. Logo, a tangente dele é negativa. Sim, se você prolongar 150 aqui, onde você vai encontrar aqui a tangente dele? Menos raiz de 3 sobre 3. Quando você vem para 210, ele tem cosseno negativo, seno negativo, né? Os dois são negativos, e negativo com negativo dá positivo. Sim, ó. Se você pegar a reta aqui e prolongar até a tangente, você vai encontrar uma tangente positiva, né? O 330, ele está aqui nessa posição, então ele tem seno negativo, cosseno positivo, a tangente tem que ser negativa. Então a tangente está aqui quando eu prolongo ele, tá? E isso vai ser válido para os demais. Vamos pegar aqui um outro 45 graus, só para a gente visualizar isso, ó. Vou chamar o 45 de abóbora aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais forte. Fazendo mais em cima. O 45 graus, na realidade, ele forma um quadrado, né? 45 graus é metade de um ângulo de 90, então ele vai formar um quadrado. Então, ele é a diagonal de um quadrado. Então, ele vai ter raiz de 2 sobre 2 em cosseno e raiz de 2 sobre 2 em seno. E se eu desenhar os demais quadrados nos outros quadrantes, a gente vai ter os ângulos referência no segundo quadrante de 135. Só refazer aqui. No terceiro quadrante, a gente vai ter o 225. E no quarto quadrante, 315. Tá bom? Então, o ângulo de 45, ele tem 135, 225 e 315 como referência. De novo, segue a mesma regra de sinais que a gente acabou de falar para seno, cosseno e tangente no ângulo de 30. Primeiro quadrante positivo, segundo é um quadrante negativo, porque vai ser negativo de cosseno com positivo de seno. O terceiro quadrante é um quadrante positivo, porque os dois são negativos aqui, né? Seno e cosseno são negativos. O quarto quadrante é um quadrante negativo, porque eu tenho seno negativo e cosseno positivo. E, novamente, a gente vai fazer a mesma analogia para o ângulo de 60 graus, tá? Então, eu tenho aqui a origem e tenho um ângulo de 60 graus aqui. E eu posso fazer tudo que a gente... Deixa eu tirar aqui. Tudo que a gente acabou de fazer em relação aos outros, a gente pode fazer com 60 graus, que, na realidade, é um retângulo, só que oposto, se a gente puder dizer assim, né? Não uma posição em pé, vamos colocar assim, em relação ao de 30. Ele tem as mesmas medidas, né? Então, só que invertidas. O seno de 60, ele é raiz de 3 sobre 2. Enquanto o cosseno de 30 é raiz sobre 2 para cosseno, né? Então, a gente tem aqui essas condições. E os ângulos vão ser 120, então, que a gente vai ter de referência com ele, 60, 120, 240 e 300. Espero que vocês consigam entender aí. Mas essa é a referência entre os ângulos. Então, eu tenho os demais ângulos, mas o que vai mudar
todos eles eu vou conseguir reduzir ao primeiro, sim. Os demais ângulos que nós apresentamos aqui, eu consigo reduzir a 30, 45 e 60, sempre tomando cuidado com o sinal do quadrante que ele está. Então, se eu quero escrever, vou colocar aqui, opa. O seno de 150, quem é o seno de 150 para mim? 150 corresponde ao ângulo de 30 graus. 30 graus, então, é a mesma coisa que o seno de 30 graus. É exatamente o mesmo? Sim, porque como ele está aqui, ó, na parte positiva, né, 30 e 150 tem seno positivo, então eles são iguais. Então, se eu sei quanto é o seno de 30, eu sei quanto é o seno de 150. Quando eu vou fazer o cosseno de 150, o cosseno de 150 é o mesmo do cosseno de 30, né? De novo, os ângulos se relacionam. Então, eu sei que aqui eu tenho o cosseno de 150 está aqui e o cosseno de 30 está aqui. Só que o de 30 é positivo, o de 150 é negativo. Então, ele vai ser o oposto do cosseno de 30. Ele tem o mesmo valor, só que o oposto, por conta da posição gráfica que ele apresenta aqui. Ok? Tudo bem? Vou deixar aqui no negativo. Isso vale para qualquer um, né? Então, eu quero o seno de 225. Bom, 225 corresponde a qual ângulo? Ele corresponde ao seno de 45 graus. Beleza. Então, seno de 45, só que o 225 está aqui embaixo. E o seno dele vai ser o quê? Negativo. Então, ele é o oposto do 45 que está aqui em cima. Então, vai ser menos o seno de 45. Tá ok? Se a gente observar lá no livro e aqui nas lâminas que eu tinha colocado para vocês, quando a gente coloca a redução, vou colocar aqui, por exemplo, no terceiro quadrante, ele vai trabalhar com essa questão de troca de sinais. Olha, quando eu descubro qual é o ângulo correspondente, eu sei que nesse quadrante ele vai ter sinal negativo para seno e cosseno. Então, eu sei qual é o valor de seno e sei o valor de cosseno, até da tangente, e aí as trocas. E com relação às tangentes, é só fazer a relação. Se eu estou no segundo quadrante e eu tenho sinais diferentes, a tangente é negativa. Se eu estou no terceiro quadrante, seno e cosseno têm sinais iguais, tangente positiva, tá ok? Então, a redução aos quadrantes, elas se dão dessa forma. E aqui tem uma observação. Quando o arco é maior que 360, a gente já viu um pouco sobre isso. Quando nós temos um ângulo que ultrapassa 360 graus, o que a gente faz? A gente procura descobrir qual é o ângulo correspondente. Então, aqui ele fala assim, ó, 390 é um ângulo côngruo a 30. Ele está aqui no primeiro quadrante. Então, ele deu uma volta completa, 360, e mais 30. E aí, ele parou aqui. Então, ele chegou no 30 graus. Então, seno, cosseno e tangente de 390 graus é o mesmo que 30. Mesma coisa de 750, ó. Deu uma volta, 360, duas voltas, mais 360, então 720, e parou no 30. Então, o ângulo de 750 é côngruo a 30. E se ele ultrapassasse, por exemplo, se o ângulo fosse para aqui e também tivesse a referência a 30, mesma coisa que a gente acabou de falar de redução. Se ele está no segundo quadrante, seno continua com o mesmo sinal, cosseno troca de sinal. E tangente, como um é positivo ou negativo, a tangente seria num valor negativo aqui embaixo. Tá ok?
Então, o ângulo ele pode ser maior que 360. A questão é só você reduzir e descobrir. Ele corresponde a 30, 45 ou 60, tá bem? E aí você faz a análise de seno, cosseno e tangente. Espero que tenham entendido, que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer coisa é só colocar suas perguntas lá no chat para a gente, tá bem?